Bom dia. Atendendo a pedidos de alguns clientes, eu venho aqui em apertada síntese esclarecer do que se tratou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ações diretas de constitucionalidade número 43, número 44 e número 54. De início, é necessário estabelecer a diferença entre a prisão cautelar e a prisão pena. A prisão cautelar, ela ocorre antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e se subdivide-se entre a prisão em flagrante delito, com previsibilidade no artigo 302 do Código de Processo Penal, a prisão temporária, com previsibilidade na Lei 7.960 de 89, e a prisão preventiva, com previsão nos artigos 311, 12 e 13 do Código de Processo Penal. A prisão-pena, por sua vez, é aquela que ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Do que trata-se o trânsito em julgado? É a definitividade de uma decisão. Dela não se cabe recurso. Evidentemente, ressalvadas as hipóteses das ações autônomas de impugnação, revisão criminal, habeas corpus, dentre outras possibilidades. Todavia, no julgamento do habeas corpus 126292, de relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal, no dia 17 de fevereiro de 2016, disse que seria possível a execução provisória da pena após os julgamentos pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, que são os órgãos jurisdicionais de segundo grau. A partir daí, desencadeou-se um paradigma no sentido de que teria ali o Supremo Tribunal Federal criado uma nova espécie de prisão cautelar, que seria a prisão para a execução provisória da pena, com o fim de determinar-se a execução provisória da pena. O ponto nevrálgico dessa decisão consistia-se no fato de que os tribunais superiores, entenda-se Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, não poderiam conhecer matéria de fato, matéria meritória, mas sim unicamente matéria de direito. E nesse paradigma, se o Tribunal de Justiça confirmou a condenação penal, ou o Tribunal Regional Federal em matérias federais, não haveria por que aguardar o julgamento dos recursos extraordinários pelos tribunais superiores ante a impossibilidade de conhecimento de matéria fática, ante a impossibilidade de rediscutir matérias fáticas. Desse modo, desencadeou-se posicionamentos dos tribunais no sentido de transformarem essa decisão em um automatismo, contrariando a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz ser possível, não diz que seria a regra, que teria que se analisar os casos concretos para que se ali determinasse a possibilidade ou não de execução provisória da pena. Nesse contexto, tribunais que queriam, de regra,
aplicar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 126292. Instituíram, inclusive, súmulas, como foi o caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ou seja, criou-se um fulanismo ante a decisão do Supremo Tribunal Federal, naquela tarde. Desse modo, foram propostas ações diretas de constitucionalidade para que se aplicasse o entendimento do artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, que diz que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória definitiva, ressalvadas, excetuadas as espécies de prisão cautelar. Desse modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não pode ser iniciada antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Nesse contexto, esclarecendo aos meus clientes, se você foi preso em decorrência de uma prisão em flagrante delito, em decorrência de uma prisão provisória, levando-se em consideração que hoje a prisão em flagrante delito ela tem que ser analisada pelo juiz, que dirá: existe motivação para a prisão cautelar. Desse modo, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva. E mesmo a prisão temporária, pois ela possui prazo. A Lei 7.960 de 89 estabelece prazos específicos para a prisão temporária. Encerrados os prazos previstos na lei, deve o juiz, de regra, converter a prisão temporária em preventiva. Ou seja, excelências, antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, senhores, somente é possível ocorrer a prisão preventiva. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal.